E aí, pessoal, tudo certo? Então tá acabando mais um ano, né? Finalizando 2022, começando 2023. Esse ano que eu lancei o canal Nerd Direita. Fizemos poucos vídeos e todos sobre Copa do Mundo, mas 2023 vai ser diferente. 2023 nós vamos fazer vários vídeos e falar sobre vários assuntos. Mas eu não tinha encerrado ainda o ciclo Copa do Mundo, né? Porque o último vídeo que a gente gravou foi antes das quartas de final, antes mesmo do Brasil ser eliminado. Então, rapidinho aqui nós vamos comentar sobre a Argentina, campeã mundial. Vamos comentar um pouco sobre a eliminação do Brasil, vamos falar também sobre o Messi e vamos falar sobre o Pelé, que infelizmente nos deixou esse ano. Então, bora lá para o vídeo não ficar tão comprido. Então, pessoal, começando assim, ó, pela Argentina, foi uma surpresa para mim, foi uma grande surpresa para mim a Argentina ser campeã. Não colocava ela como uma das favoritas, apesar dos sites de apostas colocarem o Brasil como favorito e a Argentina como a segunda favorita. Eu não acreditava nos sul-americanos. Eu tinha um pensamento igual ao do Mbappé, que gerou toda aquela polêmica que o Mbappé falou que o futebol sul-americano estava um pouco atrasado, que o futebol europeu era mais evoluído por causa das ligas, do nível de competitividade. Eu tava nessa também. Porque as nossas eliminatórias aqui, não podendo fazer amistoso contra o europeu, deixou, na minha visão, né, que se provou errada, tinha deixado as seleções aqui da América do Sul, principalmente Brasil e Argentina, que são as principais, mais defasadas em questão de competitividade, né? Porque o nível aqui do nossa eliminatória é bem fraco. Mas, surpreendentemente, né? E eu vi que não é bem assim. Os jogadores, eles, por jogarem na Europa e a gente tem bons técnicos aqui, né? O Tite, que acabou deixando a seleção brasileira, e também o treinador da Argentina, o Scaloni, que foi uma aposta da Argentina que deu muito certo. Então eles conseguiram unir a seleção e botar o nível de competitividade lá em cima na Copa do Mundo. Então foi uma grande surpresa para mim mesmo a Argentina ter sido campeã. E o Brasil ter sido eliminado nas quartas não foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa na minha previsão pré-Copa, que eu achava que o Brasil não ia passar nem da primeira fase. Mas pelo que se mostrou na Copa, todas as seleções, todos os jornais do mundo colocando o Brasil como favorito pelo futebol que estava apresentando, foi uma decepção sim o Brasil ter caído nas quartas, mesmo tendo sido para a Croácia, que há 4 anos atrás tinha sido vice-campeão do mundo e esse ano terminou em terceiro lugar. Perdendo para a campeã, né? Foi eliminada pela Argentina, que acabou sendo campeã. Então, mesmo assim, foi uma decepção, porque a Croácia, mesmo vindo num nível bom por causa do Modric. O Modric, o futebol a gente sabe que é coletivo, mas precisa ter um craque no time. E o Modric, ele consegue ser esse cara que carrega a seleção da Croácia, mesmo com a idade avançada. Então, é um baita jogador. É um grande jogador, foi a última Copa dele também. Mas eu acredito que a Croácia nas próximas Copas já não incomode tanto, porque não vai ter mais o seu grande craque. Mas o Brasil acabou decepcionando pelo que ele vinha apresentando na Copa do Mundo, não necessariamente pelas apostas prévias, que eu já imaginava que o Brasil não ia muito longe. Mas a Argentina ter sido campeã do jeito que jogou, a final foi assim, ó, foi um baita jogo, foi uma das melhores, pode não ter sido a melhor final de todas as Copas, mas foi com certeza foi uma das melhores. Ali a top 2, top 3. Então é muito difícil ter aqueles jogos mais antigos ali que tiveram bastante gols também, foram para prorrogação. Eu ouvi dizer que foram jogos muito bons, porque naquela época não tinha muito acesso televisivo, tinha mais a reportagem de jornal, algumas imagens, alguns relatos, então a comparação ficou um pouco complicada. Então eu não digo que essa foi a melhor, mas foi uma das melhores e com certeza foi a melhor que eu vi. Então é isso, temos que aguentar agora os argentinos campeão. Depois que o Brasil foi eliminado e que Portugal foi eliminado, eu passei a torcer pro Messi. Não necessariamente pra Argentina. Claro que torcer pro Messi e não torcer pra Argentina seria uma coisa impossível de acontecer, né? Porque o Messi joga pela Argentina, o Messi é argentino. Mas o Messi merecia essa Copa do Mundo. Todo mundo sabe ali, eu falei desde o primeiro vídeo que eu sou do time Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo contra Messi, eu gosto mais do Cristiano Ronaldo. E até essa Copa do Mundo eu achava o Cristiano Ronaldo ainda um pouco melhor que o Messi. Mas depois que Portugal foi eliminado, da forma que foi, o Cristiano Ronaldo na reserva, bem complicado.
E o Messi ter continuado com a Argentina, que começou mal a Copa do Mundo lá, perdendo para a Arábia Saudita, que deu um susto para todo mundo. Eu mesmo fiz aquele vídeo zoando eles e acabei zicando eles positivamente, né? Porque depois daquele vídeo ali que eu fiz, eles só ganharam. Então, e agora acho que não tem mais dúvidas, né? Eu tive que, mesmo gostando mais do Cristiano Ronaldo, eu tenho que admitir que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Agora ele tem uma Copa do Mundo, ele carregou a seleção dele ao título, porque ele é a grande estrela do time, né? Ele fez com que os outros à volta dele jogassem melhor. O treinador também foi muito inteligente, montou o time para jogar em torno do Messi. Ele falou: Ó, meu time é Messi mais 10. Quem é que vai ser os 10 que vão ajudar o Messi a nos ajudar a ganhar essa Copa? Foi bem assim que ele fez e deu muito certo. Então, muito mérito pro treinador, muito mérito para os jogadores que aceitaram essa condição de serem os coadjuvantes do Messi, e o Messi brilhou nessa Copa. Foi eleito o melhor da Copa com todo o mérito, apesar que o Mbappé jogou pra caramba também. Depois eu vou falar um pouco do Mbappé. Mas foi merecido esse título para a Argentina, esse título para o Messi. Então é isso, a Argentina é a atual campeã mundial. Tricampeão mundial, no caso, né? Mas atualmente ela carrega por mais 4 anos esse troféu aí. Então vamos falar um pouco mais desse cara aí, ó. Esse cara é Lionel Messi. Esse cara entrou pra história. Teve uma entrevista agora há pouco tempo, depois da morte do Pelé, do Guardiola, falando que tudo que o Pelé fez, ele não teve a oportunidade de ver. Ele viu alguns vídeos depois, eu vi muita gente falar dele. Então o Guardiola considera o Messi o melhor do mundo por tudo que ele viu o Messi fazer. Ele disse que como ele não viu o Pelé, então, e o que ele viu o Messi fazer em questão de rendimento, tudo, ele considera o Messi o melhor do mundo. Mas, cara, eu vi documentários sobre o Pelé, eu vi o que o Pelé fez. O Pelé parou uma guerra. Pelé teve um episódio em que ele foi expulso do jogo. Daí a torcida invadiu o campo, bateu no juiz, mandou o juiz embora e trouxe o Pelé pro jogo de novo, porque o Pelé era a estrela do jogo. Como é que o juiz ia expulsar o Pelé? Então o Pelé pra mim é outro nível. Se o futebol hoje é o esporte mais popular do mundo, é por causa do Pelé. Mas o que eu posso dizer é que na atualidade, na história moderna do futebol, com o VAR, com toda essa rede tática que fizeram, porque o futebol antigamente era diferente, a gente sabe, era o mesmo esporte, mas era diferente, não tinha impedimento, naquela época não tinha cartões, o campo era ruim, a bola era ruim, os jogadores ganhavam o salário baixo, era outro nível de esporte. Então a comparação fica um pouco complicada também, mas por tudo que o Pelé fez, se hoje existe um Messi é por causa de caras como Pelé, como Maradona. Então acho que esses caras aí, eles não tem que ser comparado com os outros. Então pra mim o Pelé é o maior da história e sempre vai ser, independente do que aconteça daqui pra frente no futebol. Mas eu tenho que admitir que o Messi é um cara que pra nova geração é o que vai manter o futebol por mais algumas décadas no topo do esporte mais popular do mundo. Então a gente só tem que agradecer ao Messi por tudo que ele fez pelo futebol. Eu, como sou apaixonado por futebol, eu sou grato a esse cara. Fiquei um pouco triste pelo Cristiano Ronaldo, pelo fim da carreira dele ser desse jeito. Agora ele assinou um contrato com o Al Nassr lá da Arábia Saudita, vai jogar por 3 temporadas lá. É fim de carreira, né? Ele vai pegar só o dinheiro mesmo, provavelmente não estará na próxima Copa. Então é uma pena que a carreira do Cristiano Ronaldo, que foi grandiosa também, que a gente tá falando que o Messi é um dos melhores da história e tu tá sempre comparando o Cristiano Ronaldo contra Messi, mostra a grandeza do Cristiano. Mas enfim, Messi é o cara e pros fãs do futebol a gente pode ficar tranquilo porque nessa Copa a gente descobriu que tem outro cara que vai brilhar muito na carreira também. Já tá brilhando, né? E é bem novo, então a gente tem mais alguns anos de brilho de um jogador. Então aquela disputa que tinha entre Messi e Cristiano Ronaldo, eu acredito, eu apostaria que agora vai ser entre Mbappé e Haaland. O Haaland deu azar de nascer num país que luta bastante para poder ir para uma Copa, né? Agora com a Copa com 48 países, ele vai ter grande chance de ir. Provavelmente ele vai estar na próxima. Mas o Mbappé na França e jogando o que jogou, já é campeão mundial e com 23 anos agora conseguiu o vice e jogou muito, muito nessa final. Fez o hat-trick na final. Cara, o Mbappé tá jogando demais, então a gente já tem um baita substituto pro Messi. Poderia ser o Neymar, mas não vai ser.
Então, Mbappé é o nome do cara. Então a gente vai ter o embate de Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo, Haaland. Acredito que esse vai ser, se não surgir ninguém agora, né? A gente tá falando bastante do Endrick também, que era do Palmeiras, foi vendido por um valor astronômico para o Real Madrid. Mas se não aparecer mais nenhuma surpresa, a gente vai ter Mbappé versus Haaland pra gente ficar sempre naquela assim, quem é o melhor do mundo. Então a gente não vai ter um hiato de uma geração para outra porque já tem dois caras brilhando atualmente. E por fim, né, como não falar do Pelé? O Pelé é o rei do futebol. Eu postei lá no Twitter lá que o Pelé é o maior influencer da história. Por quê? Porque a gente sabe que o esporte é uma coisa que influencia muitas pessoas. E o esporte mais popular do mundo é o futebol. E o cara que mais distribuiu o futebol no mundo, que encantou todo mundo com o futebol, foi o Pelé. Então, mesmo sem rede social, mesmo sem internet, o Pelé conseguiu espalhar o futebol pelo mundo. Ele conseguiu fazer com que todas as pessoas que nem conheciam esse esporte vissem e se encantassem com o que ele conseguia fazer dentro das quatro linhas. Ele foi para um país chamado Estados Unidos, que na época assim, jogava um futebol muito amador. Ele foi lá, entrou no torneio, mostrou para os caras o que era futebol, e hoje os Estados Unidos estava até nessa última Copa do Mundo, que era com 32 seleções. Eles têm um campeonato lá que está crescendo muito, e tudo isso graças ao Pelé. Pelé é o pioneiro do futebol nos Estados Unidos. Pelé conseguiu pausar, eu digo pausar, as pessoas usam parar uma guerra, mas na verdade ele não parou uma guerra, né? A guerra continuou depois que ele jogou lá, mas ele conseguiu pausar. Ele deu dias de paz, de descanso para a nação que tá em guerra por anos e anos, mas os caras pausaram para ver o Pelé jogar. Mas com uma condição, né? Que se o Pelé jogasse de um lado, o Pelé teria que jogar do outro lado também. Então o Pelé teve que fazer 2 jogos, mas por esse período de 3, 4 dias os caras fizeram um cessar-fogo para ver o Pelé jogar. Então é uma coisa estrondosa que ele fez, uma coisa grandiosa, o número de gols que ele fez. Para quem tiver a oportunidade de olhar os documentários dele, tem vários vídeos na internet também que mostram jogadas da atualidade que Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, tudo estão fazendo, e que o cara olha, que massa essa jogada aí que ele fez, ele inventou agora, o cara é um gênio. Tem imagens em preto e branco, em desfocada, que mal dá para enxergar direito o Pelé fazendo a mesma jogada. A gente está falando isso de 60 anos atrás. Então, esse cara é o rei do futebol. Infelizmente, ele nos deixou, mas eu digo infelizmente para nós porque a gente queria que ele continuasse vivendo, pra gente ter a presença dele, a companhia dele, ele mesmo contando as histórias do que ele fazia. Mas a verdade é que ele já vinha numa batalha longa contra o câncer, ele estava sofrendo, a família estava sofrendo, então na verdade ele descansou. A gente não pode ser egoísta de querer que a pessoa viva eternamente ao lado da gente, mesmo ela sofrendo. Não, agora ele descansou, e o que é história, né? Então ele com certeza vai ser falado pelo resto da... Enquanto a humanidade tiver acesso à internet, imagens e coisa e tal, o Pelé vai ser falado para sempre, porque ele deixou muita coisa. E bom que ele foi homenageado muito em vida, né? Às vezes a gente só homenageia as pessoas, depois que elas morreram, elas nem viram que o que ela fez se tornou algo grande para as outras pessoas, mas o Pelé ele teve a oportunidade de presenciar todas essas homenagens aí. Então eu acredito que ele tenha ficado muito satisfeito com o que ele deixou de legado para nós. Então era isso, pessoal. Um feliz ano novo para todo mundo. Ano que vem tem muito mais vídeo no canal Nerd Direita, não só sobre o futebol. Então aí a gente encerra nosso ciclo de Copa do Mundo e voltaremos a falar daqui a 4 anos sobre Copa do Mundo, né? Mas sobre outros assuntos, a partir da semana que vem já tem vídeo novo. Falou, galera!